quero convidá-los para que esses minutos que temos restantes, possamos pensar um pouco mais na palavra do Senhor. E eu quero convidar você para que acompanhe a leitura bíblica do livro, na carta de Paulo a Tito, o capítulo de número 2, versos de 11 a 15. Tito, capítulo de número 2, versos de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo, quando escreve a Tito, irmãos, nesse contexto que nós acabamos de ler, é uma carta muito pequena, uma página da Bíblia, um pedacinho da outra aí, dependendo da sua versão. São apenas 3 capítulos, que esse livro tem. Esse capítulo que lemos, o capítulo 2, ele tem apenas esses 15 versos. E na última parte, irmãos, desse capítulo 2, Paulo exorta realmente a todos, a exortação dele vai para toda a igreja. Se você vê o título desse texto, ele vai dizer: Paulo exorta então os velhos, as mulheres, os jovens, os servos, e Tito deve ser ele mesmo exemplo. E quando ele fala desse exemplo, Paulo fala de algo extraordinário, que é a graça de Deus. Interessante, irmãos, que quando Paulo fala dessa graça, ele vai mostrar para cada um de nós os resultados dessa graça, o que essa graça promove em nós, o que essa graça faz sobre a nossa vida. Seria dispensável aqui tecer um comentário sobre o que é graça, até porque é algo que nós conhecemos, lidamos, tratamos, estudamos isso na nossa escola dominical, tratamos essa temática. Sabemos que a graça de Deus, de uma forma extremamente resumida, ela significa exatamente, a graça de Deus significa, a graça de Deus, ela é, essa graça, esse favor de Deus que a gente não merece, Deus, ele salvou, Deus abençoa, Deus deu o seu Filho. Tudo que Deus fez por nós, ele faz não porque nós merecemos, porque na verdade nós não merecemos. E graça é exatamente isso, é um favor de Deus a nosso respeito, é um favor que nós não merecemos, mas que Deus dispensa a nós por causa do seu grande amor. Então a graça de Deus nada mais é do que esse desejo de Deus de abençoar. Eu li um autor certa vez que ele dizia que graça é uma compulsão que Deus tem em relação ao homem, no sentido de abençoá-lo. Interessante, irmãos, que dadas o devido entendimento dessa palavra compulsão em relação a Deus, ou seja, o desejo ardente de Deus. O coração de Deus arde em abençoar, o coração de Deus arde em salvar, o coração de Deus arde em dar ao homem o que de melhor ele tem para o homem. Isso é graça, é esse favor que a gente não merece. E a graça de Deus, irmãos, ela atinge o seu ápice naquilo que é o amor de Deus, quando Deus salva o homem, que a salvação é pela graça, não é pelo nosso mérito. E aí, irmãos, Paulo vai falar disso para nós, quando ele escreve a Tito, nos dando um entendimento dessa graça, do seu alcance, e daquilo que essa graça proporciona na nossa vida. E a primeira coisa que Paulo vai falar sobre graça aqui, está exatamente no verso 11, quando o apóstolo, o verso 11, ele vai dizer o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a primeira coisa que a gente olha para esse texto e vê, a primeira coisa que a graça de Deus, ela promove, é aquilo que eu acabei de dizer antes, é a salvação. E o interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto sobre a graça de Deus, nós entendemos que essa graça não é privilégio de alguns. Essa graça de Deus é algo que alcança todos os homens. O texto é muito claro: se graça é amor,
O amor de Deus atinge todos os homens. Se graça é o desejo de salvar, é desejo de Deus salvar todos os homens. Se graça é abençoar, é o desejo de Deus em abençoar todos os homens. Se graça é resgatar, é o desejo de Deus resgatar todos os homens. Se graça é dar ao homem o que de melhor Deus tem, então, irmãos, Deus é esse que quer dar graça a todos os homens, quer fazer bem a todos os homens. E aí Paulo escreve isso, porque essa graça, ela se é manifestada, e ela se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Por isso, meu querido e amado irmão, eu e você fomos alcançados por essa graça, quando confessamos a Jesus como Senhor de nossa vida, porque esse era o desejo de Deus, e nós podemos confessá-lo assim. Também essa graça é uma graça disponível para todos os homens. Meus queridos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não decidiu amar um grupo de pessoas. Deus decidiu amar a todos. João, no capítulo 3, no verso 16, é um texto clássico que todos nós conhecemos. Ele diz o quê? Ele diz: porque Deus amou quem? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa graça de Deus, irmãos, que é demonstrado por esse amor, um amor que é abrangente, todos, na verdade um amor sacrificial. Ele deu o seu filho, um amor que salva, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu quero dizer para você que está assistindo, está participando desse culto agora, ou que em algum tempo estará assistindo esse vídeo, você precisa entender algo: você é alvo do amor e da graça de Deus. Quero dizer para você, meu querido irmão, que já confessou Jesus como Senhor, que você entenda isso. Deus o amou de forma tão grande, que derramou sobre você essa graça salvadora, e ela vai produzir alguns efeitos na sua vida. Quando nós somos alcançados por essa graça, a nossa vida muda. Quando nós somos alcançados por essa graça, nós começamos a olhar para as realidades que estão à nossa volta de forma diferente. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão assistindo, que estão participando agora desse culto, ou você que tem acesso a esse vídeo em outro tempo. Talvez você esteja, quem sabe, desesperado, angustiado. Quem sabe você vive incerteza na sua vida. Talvez você vive um momento difícil. Talvez você ache que não há solução para o seu problema. Talvez você ache que não há solução para as suas causas. Talvez você esteja decepcionado com o mundo, com as pessoas. Talvez você esteja vivendo um momento caótico na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a partir do momento em que a graça de Deus te alcança, a partir do momento em que a graça de Deus atinge o teu coração, Deus traz para você uma nova expectativa de vida. Deus vai trazer para você uma nova expectativa de tudo aquilo que você tem vivido. Não é, irmãos, que a graça de Deus nos isenta de talvez estarmos preocupados. Não é que a graça de Deus nos isenta, meus amados irmãos, de não termos cuidado. Não é que a graça de Deus nos isenta de não vivermos problemas, ou de não vivermos realidades adversas. Mas a graça de Deus nos sustenta na hora da luta. A graça de Deus nos abençoa na hora da batalha. A graça de Deus nos faz entender que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, e que Ele está à disposição de cada um de nós para ser ouvido, para ser achado, para que nós possamos assim por Ele ser abençoados. Por isso a graça de Deus promove em nós coisas tremendas. E essa graça não é só para mim, essa graça é para você. Essa graça é para você que está aí do outro lado da tela agora, e que quem sabe não tem tido alegria na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite, que você confesse a Jesus como seu Senhor, e sendo alcançados também, alcançado por essa graça, você vai poder enfrentar essas realidades de forma diferente. E aí, meus irmãos, o texto continua. Porque quando nós olhamos para essa graça de Deus, que é para todos, eu disse que essa graça, ela vai promover em nós algumas coisas, ela muda algumas realidades. E aí o texto bíblico continua dizendo o seguinte, irmãos, interessante. Paulo, ele vai escrever assim, a partir do verso 3, não é verdade? E agora ele escreve, a partir do verso 12, no verso 12, Paulo escreve exatamente o seguinte: ensinando-nos, agora fomos alcançados por essa graça, a salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. A primeira coisa que Paulo vai dizer, que é um resultado realmente de nós estarmos sendo, à medida que somos alcançados por essa graça, é que nós vivemos uma realidade diferente, uma nova vida. Nós vivemos uma vida diferente da vida que vivíamos antes. Nós vivemos uma vida diferente dessa vida que o mundo vive. Porque Paulo vai dizer exatamente isso agora, que essa graça nos alcançando, nós vamos ser ensinados,
não é verdade? Que agora nós estamos renunciando, ou que temos que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, coisas que vivíamos quando estávamos fora dessa graça, coisa que vivíamos quando não tínhamos sido alcançados por essa graça salvadora, perdoadora e abençoadora de Jesus. E agora Paulo diz que essa nova vida, irmãos, ela é vivida em 3 aspectos bastante diferenciados. Essa vida ela é vivida de forma sóbria, justa e piamente. Como é que nós vivemos a nossa nova vida em Cristo agora? Primeiro, nós vivemos essa vida sóbria. Sobriedade é sensatez, irmãos. Vivemos a nossa vida de forma sensata, sensata conosco mesmo, uma vida levada a sério, uma vida controlando os desejos da carne, uma vida respeitando as pessoas, uma vida amando as pessoas, se respeitando também e se amando, uma vida cuidando da nossa alma, do nosso corpo, enfim, é uma vida sensata. Esse é um tempo em que precisamos de muita sensatez. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Como é importante sermos sensatos nesse tempo. Quando nós vemos aglomerações, isso é insensatez, é não viver de forma sóbria. Quando nós, irmãos, abrimos mão talvez da possibilidade de estar dentro da nossa casa, guardados, para nos expormos desnecessariamente, isso é viver de forma insensata, não é viver uma vida sóbria, não é verdade? E nós temos não só, irmãos, pessoas vivendo essa vida insensata. Quantas igrejas hoje também vivendo insensatez, quantos grupos religiosos hoje vivendo insensatez, lotando templos num tempo de pandemia. E, irmãos, sem nenhuma crítica, não é verdade? Mas parece que as pessoas não estão acreditando naquilo que está acontecendo. Por isso, meus amados irmãos, é tempo de ter uma vida sóbria. A graça nos ajuda até no momento da pandemia, porque é no momento da pandemia que a graça nos faz sermos sóbrios, sermos sensatos, sermos responsáveis conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. A nova vida que Cristo nos dá pela graça nos faz viver uma vida sóbria. Não só sóbria, mas o texto diz que Paulo vai dizer que nós vivemos essa vida sóbria e também justa. Justa tem a ver com justiça, naturalmente, não é verdade? Então essa vida justa, ela está muito relacionada à questão do próximo, ou seja, como é que nós estamos vivendo a nossa vida de tolerância, como pessoas perdoadoras, né? Como pessoas que olham para o próximo sem condenação, mesmo que a palavra justa possa estar relacionada à justiça, mas não é a nossa justiça, não é verdade? Uma vida justa, na verdade, ela é uma vida onde você vive uma vida digna de confiança. Você é uma pessoa que vive uma vida que é justa, simplesmente isso. Então é tempo da gente viver esses aspectos que a graça traz sobre nós. E o texto diz mais: nós vivemos uma vida que é sóbria, não é verdade? Sensata, vivemos uma vida justa, mas o texto diz que nós vivemos uma vida piedosa. Vivemos também de forma, não é? Vivemos sóbria, o Paulo vai dizer isso no verso 14, na verdade, quando ele diz assim, verso 12, né? Ensinando-nos que renunciando à impiedade, vivamos, né? Agora deixando as concupiscências do mundo, vivamos nesse mundo, nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Agora vivemos uma vida piedosa. Piamente, Paulo dizendo que a nossa vida é piedosa. Então, em primeiro lugar, é sóbria, é sensata, conosco mesmos, com as pessoas que estão à nossa volta, não é verdade? Controlando os nossos desejos. É uma vida justa em relação ao próximo, né? Perdoando, tolerando, caminhando, andando um pouco mais junto com ele, entendendo, compreendendo. E é uma vida também piedosa. E essa vida piedosa, irmãos, ela é em relação a Deus. Agora Paulo vai falar em relação a Deus. Interessante que sóbria tem muito a ver no relacionamento comigo mesmo, não é? Justa tem muito a ver com o relacionamento com o próximo. E piedosa tem a ver com relacionamento com Deus. Como é que a graça de Deus nos alcança de uma forma, irmãos, completa? Nos faz viver uma vida que é um relacionamento sadio conosco mesmo, um relacionamento sadio com o próximo, justa, e é um relacionamento sadio com Deus, é uma vida piedosa. Nós vivemos, irmãos, uma vida piedosa em relação a Deus, fazemos a vontade de Deus, agradamos a Deus, nos santificamos, seguimos os seus ensinamentos, andamos nos seus caminhos, não é verdade? Nós que estamos agora em Cristo, vivemos essa vida diferente. É o que Paulo vai dizer quando escreve 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a concupiscência, que ele diz aqui, Paulo, nesse capítulo, nesse verso 12, tudo isso passou e tudo se fez novo. Essa vida piedosa, irmãos, é essa vida nova, vivida de forma sóbria, justa e de forma piedosa, vivida de forma sóbria em relação a nós mesmos, de forma justa em relação ao próximo e piedosa em relação a Deus. Como nós estamos vivendo a nossa vida em relação a Deus? Estamos sendo piedosos
Ontem nós tivemos uma live sobre adoração, né? E adoração, essa questão de você estar adorando a Deus, essa questão de você viver na presença de Deus, essa questão de você temer a Deus, e como é importante, irmãos, a gente entender isso. Adoração é você render o culto a esse Deus maravilhoso. Adoração no sentido geral é render culto a alguma divindade, mas nós, servos do Senhor, entendemos o que é a verdadeira adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, é o que a palavra de Deus diz em João. E agora nós vamos entender que essa vida piedosa é uma vida assim de adoração, é uma vida de temor, é uma vida de reverência, é uma vida onde nós cremos piamente que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Ele nos alcançou com a sua graça, que foi derramada para todos e me alcançou, e agora eu vivo a minha vida para agradá-lo, eu vivo a minha vida seguindo os seus ensinamentos, eu vivo a minha vida fazendo a sua vontade. Irmãos, a graça de Deus nos promove isso. Você, meu querido irmão, que já foi alcançado por essa graça, tem vivido de forma sóbria contigo mesmo? Tem vivido de forma justa com aquele que é o teu próximo? Tem vivido de forma piedosa em relação a Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Esse Deus que pela graça te alcançou. Por isso a graça de Deus é maravilhosa, irmãos. Essa graça ela é maravilhosa, porque essa graça é para todos. Essa graça é maravilhosa porque ela muda a minha vida, fazendo com que eu viva sóbria, justa e piamente. Mas essa graça maravilhosa de Deus, ela tem uma outra realidade que esse texto me faz ver aqui, agora no verso 13, no verso 14, quando Paulo fala que fomos alcançados por essa graça, e todos podem por ela ser alcançados, porque ela está dispensada a todos. Essa graça promove em mim uma mudança de vida, e agora eu vou viver desta forma, pia, sóbria, justa e piamente. Mas o verso 13, irmãos, ele vai dizer o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Agora, irmãos, essa graça de Deus sobre nós nos faz viver a maior e melhor de todas as expectativas, a expectativa do aparecimento da glória desse grande Deus, porque agora, meus amados irmãos, nós esperamos essa vida eterna, e a nossa esperança nessa vida eterna, agora que vivemos essa nova vida, alcançados por essa graça, essa esperança está baseada, irmãos, naquilo que de mais precioso Deus fez para demonstrar sua graça e seu amor, o qual, diz o verso 14, esse Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar agora para si um povo seu. Meu querido e amado irmão e amigo, como é importante olhar para esse texto e perceber que essa graça de Deus é sim para todos, e alcançados por essa graça, eu vivo sim de forma diferente, mas eu vivo também, irmãos, vivendo essa vida diferente nesse mundo, com relação a mim mesmo, ao próximo e a Deus. Eu vivo essa expectativa da vida eterna, a expectativa da vinda do Senhor Jesus, que me salvou através deste sacrifício. Meu querido e amado irmão, qual é a sua esperança? Qual é a minha esperança? Nós precisamos entender isso. Essa graça de Deus maravilhosa nos traz essa expectativa sim, de entendermos, meus amados irmãos, que Cristo voltará para buscar a sua igreja, de entender, meus amados queridos irmãos, que o que Deus fez para nos salvar, que o que Deus fez para nos levar para o céu, nós entendemos que isso foi feito, irmãos, porque houve um sacrifício na cruz do Calvário. O texto é muito claro, quando o texto diz no versículo 14, o qual se deu a si mesmo. Jesus se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós, para que através desse gesto de sacrifício de Jesus, ali, meus irmãos, está a realidade da graça, ali está a graça manifestada na sua maior esfera, ali está a graça manifestada no seu maior potencial. Quando um justo vai para a cruz, como alguém sem pecado nenhum, como Jesus o era, vai para a cruz, como o Filho de Deus vai para a cruz do Calvário, e ali agora ele entrega a sua vida para que eu e você possamos desfrutar desta vida eterna. Por isso eu preciso entender isso. A graça de Deus vem sobre mim e você no momento em que eu e você abrimos o nosso coração, confessamos a Jesus como Senhor, e Ele nos dá a condição de viver uma nova vida. E eu quero dizer, por isso, quando eu disse que a graça de Deus é para todos, é porque Jesus não morreu na cruz do Calvário por apenas um grupo. Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas por Israel, nação israelita. Jesus não morreu na cruz apenas pelos pobres. Jesus não morreu naquela cruz do Calvário por uma etnia. Jesus morreu naquela cruz do Calvário por toda a humanidade, por
toda a humanidade, irmãos, que viesse a existir até o dia em que Ele voltar. Hoje, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, no dia em que Jesus expirou naquela cruz, e disse as suas últimas palavras a Deus, quando levantou o seu rosto ao céu, já desfalecido para morrer naquela cruz. Ele olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Naquele momento, irmãos, que Jesus diz está consumado, Ele está dizendo: está consumada a graça salvadora sobre todo homem, está consumada a salvação sobre todo homem, está consumada a derrota de diabo sobre todo homem, está consumado o aprisionamento do pecado sobre todo homem, porque agora em mim e através do meu sacrifício, todo homem pode ser liberto por esta graça salvadora que derramo sobre ele. E esse Cristo não ficou na cruz, irmãos, ao terceiro dia ressuscitou, e ao ressuscitar, Jesus disse para mim e para você, que todos nós podemos também nele ressuscitar, e ter vida e vida eterna. E é isso que Paulo está dizendo quando escreve a Tito, é isso que aguardamos, irmãos, é essa expectativa, e a nossa salvação, e a graça que veio sobre nós, ela só veio porque Jesus Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, meu querido irmão, você que já foi alcançado por essa graça, como você está vivendo? De forma sóbria? De forma justa? De forma piedosa? Como você está vivendo em relação à expectativa a esse Cristo maravilhoso que é o teu Senhor? A você, meu querido amigo, que está participando agora desse culto ao vivo, ou que ao longo do tempo ainda terá acesso a esse vídeo, como é que está a sua vida em relação a Jesus? Se você está angustiado, perdido, decepcionado, se você está fora dessa graça que não tem te feito viver bem contigo mesmo, com os outros e com o próprio Deus, eu te convido nessa noite, renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus, abra o teu coração e o confesse como Senhor, porque Ele morreu pelos seus pecados, na cruz do Calvário, Ele se deu para que você pudesse ter vida e pudesse ter vida abundante.